Bom dia, Maria João. Bom dia, ouvintes da Rádio Terra Nova. Eu sou Francisco Gomes, comigo tenho o André Ferreira e estamos aqui para mais um Liberdade de Expressão. Mais uma vez, infelizmente, neste modo gravado. Esperemos que, e não são muitas horas que separa a hora da gravação da hora do direto, por isso esperemos que não aconteça nada de muito espetacular nestas horas, que faça com que nós vamos desatualizados para o ar, mas acreditamos que não irá acontecer também numa semana em que se celebrou o Dia da Europa, e como é bom fazer parte da Europa e, acima de tudo, fazer parte da União Europeia, apesar de muitas críticas, foi muito importante naquilo que foi a evolução do nosso país para aquilo que nós hoje temos e para aquilo que nós hoje somos como país e como sociedade, e também dar aqui uma nota que entramos numa semana muito importante, uma das mais importantes na vida religiosa do nosso país. Irá celebrar o 13 de maio, na próxima quarta-feira. A todos os peregrinos, desejar o melhor caminho e o máximo de cuidado neste caminho, e cumpram as suas promessas como o seu entender, e que seja, acima de tudo, um bom dia, e aproveitemos esta semana. E quem for da fé e quem entender, que vá a Fátima e que viva a fé da maneira que deverá e que entende que deve viver. Passando aqui para os nossos pontos prévios, começar por dar a nota daquilo que aconteceu no cruzeiro MV Ondius, um cruzeiro em que infelizmente foi detectado um surto de antivírus. Já se encontra em Tenerife e já se encontram a ser evacuadas as pessoas que fazem parte deste cruzeiro. Esperemos que não haja, infelizmente, mais vítimas perdidas para este vírus e que as pessoas infectadas por este vírus consigam recuperar e consigam ultrapassar este problema. Antes de mais, bom dia Maria João, bom dia ouvintes da Terra Nova. Faço minhas as palavras do Francisco do início sobre o Dia da Europa e também sobre o 13 de maio. Relativamente sobre o antavírus, também reforço aquilo que o Francisco disse. Espero que todos os especialistas consigam retirar daqui algum tipo de estudo que consiga ajudar a curar o resto das pessoas que possam estar infectadas, mas é como o Francisco reforçou e bem, a esperar que não haja mais mortes e que isto também não seja mais grave do que muitas pessoas pelo mundo da internet estão a fazer crer que é grave, mas esperemos que corra tudo pelo melhor e que as pessoas que estiverem infectadas consigam ter também uma recuperação o mais rapidamente possível. Como próximo ponto prévio, vamos agora passar às parabenizações e como é hábito agora neste final de campeonato e como temos vindo a dizer também todas as semanas, vão ser fins de campeonato, taças, portanto vai ser muito isto nas próximas semanas, pelo menos até começar o campeonato do mundo de futebol e vamos começar por dar os parabéns então ao Futebol Clube do Porto que venceu o Barcelona e sagrou-se campeão europeu de hóquei em patins no masculino. Os Dragões derrotaram então os catalães por 3-1 na final da Liga dos Campeões da modalidade, depois de 2 anos, peço desculpa, sem vencer desde 2023, então os portistas conquistam novamente este título europeu e portanto aqui então os parabéns ao Futebol Clube do Porto. Relativamente ao futsal, o Sporting também venceu o Palma Futsal na Liga dos Campeões da modalidade no masculino. Triunfaram por 2-0 que eram tricampeões da prova, então destronaram assim o atual vencedor desta prova e ergueram um troféu que já não conquistavam há 5 épocas. Também dar os parabéns ao Sporting. E relativamente ao handball no feminino, o Benfica sagrou-se pentacampeão nacional da modalidade ao vencer em casa do Almeida Garrett por 36-29, um encontro da sexta jornada do Grupo A da fase final do Campeonato Nacional. Com este título, o Benfica chega aos 12 troféus de campeão nacional, é o segundo mais titulado da modalidade, ficando atrás do Marítimo, mas não deixa de ser um feito incrível. Um pentacampeonato é sempre muito complicado, já dois seguidos são muito difíceis, fará cinco, e aqui então também deixar os parabéns ao Sport Lisboa e Benfica no feminino por esta conquista. Sim, faço minhas as palavras do André em relação a isto, dar os parabéns a todas as equipas que conquistaram títulos. Infelizmente houve equipas portuguesas que não o conseguiram fazer, mas fica aqui os parabéns a todas as equipas que conquistaram títulos. Só uma nota, e acho que devia ser reflexão para alguns clubes, nomeadamente clubes que vestem vermelho e branco: nem sempre quando se ganha está tudo bem. E fica aqui só esta reflexão, não só para esse clube, mas para todos os clubes. Nem sempre, quando se ganha, está tudo bem. E acho que é muito importante isto entrar na cabeça de alguns dirigentes desportivos do nosso país.
mas o que parece estar bem é nossos esportes aquáticos, acima de tudo a canoagem, uma vez que Portugal conquistou quatro medalhas no total na Taça do Mundo de Canoagem, que foi disputada em Szeged. Será assim que se dirá o nome da terra? Peço desculpa não, caso tenha errado. Fernando Pimenta trouxe duas medalhas. Um primeiro trouxe duas medalhas de ouro no K1 1000 metros e no K1 5000 metros. São as duas medalhas de ouro para aquele que será o maior canoísta português. Pedro Casinha também conseguiu uma medalha de ouro no K1 200 metros. E a dupla João Ribeiro e Messias Batista conquistou o segundo lugar no K2 500 metros. Aliás, peço desculpa, conquistou medalha de bronze no K2 500 metros. Aqui parabéns também a estes atletas que vão conquistando medalhas e mostrar, como nós já dissemos aqui, Portugal é muito mais que o futebol e já ganhamos bem mais medalhas noutras competições do que no futebol. Se calhar seria um caso para repensar. E agora que estamos num ciclo, em mais um ciclo olímpico, que isto seja boas amostragens daquilo que poderá acontecer nos Jogos Olímpicos. Iremos ver o que é que irá acontecer, estaremos aqui para acompanhar e para parabenizar quem tem direito. Sim, faço minhas as palavras do Francisco, dar os parabéns então a estes atletas que ganharam então estas medalhas, tem vindo a ser já hábito, neste caso, pelo menos Fernando Pimenta ter ganho, vir a ganhar algumas medalhas. Temos outros atletas que têm vindo a conseguir fazer o mesmo feito e, portanto, dar os parabéns a todos eles. Acho que merecem, sem dúvida, todo o reconhecimento, também pelo pouco investimento que é feito nestes nossos atletas. E como o Francisco disse bem, esperemos aqui até aos Jogos Olímpicos e ver se realmente este trabalho que tem vindo a ser feito de 4 em 4 anos, de uns Jogos Olímpicos para os outros, consegue sobrepor-se e conseguimos então ganhar também as tais desejadas medalhas de ouro nesses tão grandes jogos que são os Jogos Olímpicos. Como outro. Diz, diz. Só uma nota, André, desculpa. Parece que Fernando Pimenta quis substituir Telma Monteiro, porque antes todos os anos vínhamos aqui dar a nota que Telma Monteiro tinha ganho uma medalha. Parece que Fernando Pimenta quis assumir esse cargo e todos os anos temos que vir aqui dizer que Fernando Pimenta conquistou uma medalha. Sim, acaba por ser bastante positivo e se termos sempre atletas que conquistam medalhas é algo bom. Como outro ponto prévio, e não poderia ser uma coisa que não aconteceria em Portugal, só neste caso só aconteceria em Portugal, tivemos este fim de semana o Rally de Portugal, que aconteceu um pouco por todo o país, e o Automóvel Clube de Portugal, ou ACP, que é o organizador do Rally de Portugal, recebeu uma multa suspensa de 15 mil euros após uma catastrófica violação de segurança que permitiu que dois veículos não autorizados entrassem em pista na fase de corrida ao vivo SS7. O drama desenrolou-se numa primeira etapa do percurso de sexta-feira do Rally de Portugal, quando o piloto Elfyn Evans encontrou, peço desculpa, inesperadamente um caminhão de recuperação nesta pista. No momento de confusão e de alarmismo, o caminhão acabou por se desviar rapidamente, evitando uma catástrofe, o que poderia vir a ser uma catástrofe. No entanto, a situação voltou a escalar dramaticamente quando um segundo veículo da mesma empresa invadiu também a fase momentos depois, logo à frente de outro concorrente, o Johan Rossel, e do carro que ele dirigia. É como eu disse, isto só poderia acontecer em Portugal. Existem organizações que têm tudo detalhadamente feito com todas as empresas organizadoras e todas as empresas participantes, acabam por ter tudo detalhado ao minuto e ao momento para que algo deste estilo não aconteça, e depois temos Portugal que acaba por acontecer este tipo de episódios. Felizmente não aconteceu nada de grave. Vai ficar aqui esta multa, vamos realmente ver se o ACP vai pagar ou não, uma multa suspensa, mas vamos ver, feita pela FIA, mas vamos realmente ver se vai haver então um pagamento ou não, mas espero que num próximo evento, espero que seja para o ano, se possa tirar alguma ilação daqui, se consiga perceber o que é que falhou, o que é que errou, que tipo de comunicação é que não houve para com esta empresa, que permitiu que dois carros entrassem em pista. Também os GNRs, ou neste caso a equipa de segurança, que neste caso era a GNR, deixou passar, mesmo que tenha sido forçado, deixou passar estes dois carros e não houve intervenção de nenhum dos agentes. Também acaba por ser um bocadinho estranho. Este episódio acaba por ser caricato e lá está, só fica mais positivo por não ter acontecido nada, porque um carro de rally a vir na nossa direção, uma carrinha, neste caso que não anda se calhar pouco mais do que 100 km por hora, ir um carro de rally que anda muito mais velocidade do que isso atrás de nós e do nada ser obrigado a travar, também é uma mestria
completa dos condutores que estavam dentro daqueles carros e felizmente que correu tudo pelo melhor. Vamos agora realmente ver se o ACP para o ano consegue tirar alguma coisa positiva daqui e esperar que obviamente isto não volte a acontecer noutro tipo de eventos em Portugal. Sim, eu faço minhas as palavras do André, em relação a isto não há muito mais a acrescentar, só dizer que na segunda-feira eu ouvi uma ode na rádio, noutra rádio, uma ode de amor ao Rally de Portugal, com pilotos e não só a dizer e fazendo declarações de amor à organização, e acontece isto. Realmente é uma coisa que ainda bem que correu tudo bem, por isso é que nós nos podemos rir deste acidente absolutamente bizarro, deste incidente absolutamente bizarro que aconteceu. E agora passando para falar de um caso muito mais sério, as agressões que aconteceram na esquadra do Rato, em Lisboa, elementos da PSP, neste momento, ao todo, são 24 os elementos da PSP que se encontram detidos e enfrentam acusações de crimes de tortura, ofensas graves à integridade física e violação, entre outros. Absolutamente, aqui eu acho que vou começar por fazer minhas as palavras de Pedro Mexia enfim, naquele programa que seria o Governo de Suma, mas que não é, que é o programa cujos nomes estamos legalmente impedidos de dizer, que é polícia bom, abusos maus. Eu acho que podia-se resumir e acabar aqui a discussão, que é a polícia boa é importante, faz um trabalho importantíssimo e diria vital naquilo que é a nossa sociedade. Infelizmente existem elementos das autoridades que cometem crimes, como acontece em qualquer outro lado, em qualquer outra profissão, em qualquer outra instituição, que tem pessoas boas, tem pessoas más. Isso acontece em qualquer lado, não é uma coisa só da polícia, é uma coisa só de qualquer outra coisa. É o que acontece. É isto que infelizmente acontece porque existem pessoas. As vítimas, enfim, olhando para o perfil das vítimas, a toxicodependência em abrigos estrangeiros, nota-se aqui um certo padrão bastante preocupante. A verdade é que as forças de segurança não podem rever isto. Eu acho que o diretor da PSP esteve muito bem a dizer que é tolerância zero e é isto que tem que acontecer. Esperemos que as investigações que vão continuar a ocorrer sejam sérias, não haja aqui nenhum tipo de vingança pessoal, que se leve as coisas de forma séria e que estas pessoas más que fazem parte, infelizmente, da Polícia de Segurança Pública sejam afastadas dos seus cargos para a segurança da própria instituição, que é extraordinariamente importante, e da população, porque é isto que tem que ser feito. E eu acredito na justiça, acredito nisto e, acima de tudo, continuo a acreditar na segurança e na capacidade tanto da Polícia de Segurança Pública como qualquer outra, neste caso são agentes da PSP, mas como qualquer outra entidade de segurança do nosso país. Sim, acho que é um episódio de lamentar. Nós que vimos aqui várias vezes enaltecer as nossas forças de segurança, incluindo a PSP, GNR, PJ, temos vindo a enaltecer o trabalho que eles têm vindo a fazer ao longo dos anos e ao longo dos casos que vão aparecendo à frente, e muitos deles às vezes que são complicados, mas também já viemos referir várias vezes que dentro não só da PSP, mas de qualquer tipo de organização, de qualquer tipo de empresa, existem os podres. E acho que é um bocadinho isso que nós também já referimos diversas vezes noutros programas anteriores, quando este tipo de problemas andava mais na moda, é que temos de olhar um bocadinho mais para dentro e tentar analisar mais os nossos profissionais e aqueles que temos dentro de casa para realmente perceber que tipo de pessoas é que contratamos para estar nos postos que estão, neste caso, a exercer funções neste momento. E por isso acho que, como o Francisco disse bem, o diretor da PSP disse que a tolerância zero deve ser mesmo tolerância zero para este e para qualquer outro tipo de empresa e para este comportamento e qualquer outro de grave ou pior. Esperemos que não, obviamente não chegue a esse ponto, mas é investigar, e sabemos também nós perfeitamente que as nossas polícias investigam tudo muito bem, tudo muito ao pormenor, e esperemos que estes agentes sejam realmente castigados, sejam afastados e que não voltem a exercer também mais cargos em mais nenhum espaço de segurança pública, porque é exatamente isso que a polícia serve, é para nos proteger, para nos segurar, não para ter este tipo de episódios que são de lamentar e infelizmente estão a começar a acontecer cada vez mais em Portugal e nós temos de os parar de uma vez por todas. E está pedido para esta semana. Para a semana cá estaremos, se calhar também a lutar um bocadinho contra a censura que se passa um pouco pelo nosso país. Por isso a todos, até para a semana. Até para a semana.